criptomoeda é um tipo de dinheiro como outras moedas que conhecemos, com a diferença de ser totalmente digital. Além disso, ela não é emitida por nenhum governo, como é o caso do dólar pelos Estados Unidos. As criptomoedas podem ser usadas com a mesma finalidade do dinheiro físico. As três principais funções são servir como meio de troca, facilitando as transações comerciais, reserva de valor para a preservação do poder de compra no futuro e ainda como unidade de conta, quando os produtos são precificados e o cálculo econômico é realizado em função dela. O Bitcoin é a mais conhecida das moedas digitais. Trata-se do primeiro sistema de pagamentos global totalmente descentralizado. Foi desenhado em 2008 em meio à crise financeira global iniciada no mercado americano de hipotecas, com o objetivo de substituir o dinheiro de papel, além de eliminar a necessidade da presença de bancos para intermediar operações financeiras. Para conversar sobre esse tema, vamos receber o William Ribeiro. O William é engenheiro da computação pelo Instituto Nacional de Telecomunicações e fez MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Dedicou-se à gestão de empresas grande parte da sua vida profissional. Com décadas de experiência na condução dos negócios da empresa, sobretudo nas finanças, tem se dedicado cada vez mais a estudar e compartilhar conhecimentos sobre investimentos e educação financeira. Desde 2017, William produz conteúdo para Dinheiro com Você, um projeto idealizado por ele e que detém um dos maiores canais de educação financeira no YouTube. Olá, pessoal, boa noite, bem-vindo a mais um bate-papo com Pedro Bottalo. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito em pauta, né? Nós tivemos uma revolução tecnológica, então hoje você pedir comida, você movimentar um banco, você fazer aplicação, você fazer um seguro, você procurar coisas, é tudo pela internet, é tudo tecnológico, né? Então, os bancos tiveram que se adaptar aos bancos virtuais. Hoje, você pede comida, você compra roupa, você compra utensílios, tudo pela internet. E nós temos também um tipo de investimento, né? Nós temos hoje a criptomoeda. Existem vários tipos de criptomoedas, porque pelo meu pequeno estudo, existem mais de 3 mil tipos de criptomoedas. A mais conhecida é a Bitcoin. Então, eu vou falar hoje com o William Ribeiro, que vai tentar decifrar, né, para nós o que é Bitcoin, como funciona. Boa noite, William. Obrigado por você participar. E vamos ter que ajudar, você vai ter que ajudar a gente a saber o que diabo é Bitcoin. Vamos lá, Pedro. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Contem sempre comigo por aqui. É uma tarefa ingrata falar de Bitcoin, porque talvez seja um dos temas mais complexos e novos, né? A gente não tem a gente tem pouco mais de 10 anos aí desse advento do surgimento das criptomoedas e diria que é um experimento monetário muito bem sucedido até aqui, que não significa dizer que a pessoa, que o nosso espectador do outro lado vai ganhar dinheiro ou não com esse tipo de investimento. E a gente pode até desmembrar o que é um investimento, né? Investimento, por assim dizer, lógico que tem toda aquela especulação de você colocar dinheiro e tirar mais dinheiro lá na frente, mas a princípio, o Bitcoin não é um investimento, é uma moeda. E moeda, como a gente brinca no Dinheiro com Você, no nosso canal, a moeda não dá cria, né? Então ela não te dá proventos, não te dá rendimentos, dividendos, não tem nada disso. Quando você investe em ouro, em dólar, ele não te gera frutos desse tipo de investimento, né? Então, o que sustenta as pessoas analisarem o Bitcoin do ponto de vista de investimento é a expectativa que ele vá se valorizar. E a gente tem, pela primeira vez na história da humanidade, a criação de uma moeda que não advém de um banco central e que nem por isso deixa de ser confiável, porque ela, através de atributos matemáticos, né, criptográficos, daí vem o nome criptomoeda, ela se torna totalmente confiável com emissão
garantida. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe exatamente o supply, né? A quantidade de moedas que vão ser mineradas, que é o processo de criação de Bitcoin que chama mineração. Ao contrário de uma moeda do estado de curso forçado, como real, dólar, euro, esse tipo de coisa, que pode ser inflacionado a bel prazer dos governantes, que eles podem imprimir moeda ou gerar dívida, que no fim da história ambos aumentam a oferta monetária. Com Bitcoin isso não existe. Só vão existir 21 milhões de unidades de Bitcoin, e com isso, por ele ser escasso, face à desconfiança do sistema financeiro com relação às políticas monetárias dos bancos centrais, a gente tem visto essa valorização da moeda, mas a gente ainda está no começo, eu diria, Pedro. Então, eu não conheço sobre Bitcoin, por isso que nós estamos aqui com ele, mas eu dei uma estudada. Eu soube que quem criou em 2008 essa moeda foi o Satoshi Nakamoto, né? Nakamoto. Mas ela só foi começar a ser produzida em 2009. Eu tive uma informação aqui, gente, dados, eu tenho que ler porque realmente não dá para decorar, que, por exemplo, em maio de 2010, um usuário, que não interessa o nome, ele tinha comprado 2 pizzas na Flórida por 10 mil bitcoins. Quer dizer, 2 pizzas valiam 10 mil bitcoins. Eu não fiz a conversão, mas quanto está um bitcoin hoje na nossa moeda? Por favor, só para o pessoal ter uma ideia. A gente está falando num dia de queda, mas até onde eu tinha visto no dia de hoje, estava 290 mil reais um único bitcoin. Veja que você não precisa comprar um bitcoin inteiro, você pode comprar frações de um bitcoin. E a menor unidade do bitcoin é esse cara que você falou aí, em homenagem a ele. A menor unidade do Bitcoin, ele é dividido em várias casas decimais, a menor fração chama-se Satoshi, inclusive em homenagem ao Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem foi, que eu acho que é genial não saber quem foi, sabe? Porque assim, quando você não consegue debater um argumento, geralmente você costuma debater o argumentador. Então, diga-se, vários desses inovadores, ou pessoas que foram contra o sistema, porque não tem nada mais subversivo do que você criar uma moeda, né? Porque o Estado perderia o monopólio da emissão de moeda. Várias dessas pessoas libertárias, digamos assim, elas tiveram fins não muito legais, né? Como Assange, Julian Assange, as pessoas, quando você vai contra o sistema vai contra você, basicamente é isso. E por ele desaparecer do jogo, eu acho que foi a segunda coisa mais genial que ele fez, porque não há argumentação a respeito do criador. Então ninguém sabe quem foi, não tem nada para inventar contra ele, que senão diriam que ele criou a moeda por algum motivo próprio, né, por interesse próprio. No caso, você falou da pizza, é bem legal, chama Bitcoin Pizza Day, é o dia 22 de maio, eu lembro porque é o dia da minha padroeira aqui da minha cidade. Já retornou, tá? Esse é um ponto legal pra gente falar. Se a gente hoje, no dia de hoje, na hora do almoço, mais ou menos, eu verifiquei o valor do Bitcoin. No Brasil estava 290 mil reais. Hoje está, agora, nesse momento que a gente está gravando aqui, está 298 mil. Então, ele tinha caído 10%. Volatilidade, né? Exato. Olha a volatilidade desse bicho. É extremamente volátil, é um mercado extremamente pequeno ainda. E esse Bitcoin Pizza Day, quanto que dá? Sou ruim de conta de cabeça. Se a gente falar de 10 mil vezes, são 2 pizzas, né? Que o programador Laszlo, que é esse que você viu aí na sua cola, 10 mil vezes 300 mil reais, dá o quê? Dá o quê? Eu sou ruim de conta, vamos fazer aqui. Calque. Nada como a calculadora. Naquela época daria 50 dólares, né? Esses 10 mil bitcoins. São 3 bilhões de reais. 3 bi de reais, é isso? Pizzinha cara, né? Acho 3 bilhões, uma pizzinha cara. Tava comprar todas as pizzarias do Grande ABC aqui. Mas tudo bem. Reais. Esse cara que comprou a pizza deve estar querendo se matar, né? Falou, porra, eu gastei trem com esse negócio, né? Tem um mantra nos investimentos que é o seguinte, sempre quando você desfaz de algum ativo, você vende, você passa para frente, vende para outro, você fica com
com aquele sentimento de falar, olha, se eu tivesse feito, não tem como a gente saber. Naquela época, o cara que aceitou o Bitcoin pelas pizzas, ele foi maluco, porque não tinha valor nenhum. Ninguém fazia a menor ideia de que poderia chegar nesse ponto, sabe? De virar uma moeda virtualmente aceita em qualquer parte do mundo. Em alguns países do mundo, aceita, inclusive, com mais propensão de ser aceita do que a própria moeda do Estado. Então, nesses países ditatoriais, né, eles têm aceitado, preferido o Bitcoin, porque o Bitcoin ele nasceu, na verdade, na crise de 2008, onde o sistema financeiro que era, e os legisladores que eram para proteger a economia dos Estados Unidos, e por assim dizer, mundial também por extensão, né, não fizeram isso. Eles atribuíram aos títulos subprimes lá da época, as agências de risco classificaram esses títulos como bons e, na verdade, eram porcarias, né? E o que aconteceu? Hoje a gente está vivendo uma situação de expansão monetária. Os Estados Unidos, há 2 semanas, aprovou um pacote de emenda de ajuda financeira equivalente ao PIB do Brasil. E ele já tinha feito isso muitas vezes no ano passado. Ou seja, o Bitcoin está se mostrando nessas épocas um refúgio para quem não acredita que essa injeção monetária nesse patamar que tem sido feita agora na pandemia, que ela não vai ter consequências. E a gente está falando de consequências tanto de inflação dos próprios ativos, como o Bitcoin, como também lá na frente dessas dívidas desses países ficarem impagáveis, e há até quem já acredite que o dólar deixe de ser a moeda padrão do mundo face ao alto endividamento do governo americano. Realmente, eu não sou analista financeiro, realmente eu tenho muito pouco conhecimento, mas tem muita lógica, né? Uma hora a conta vai vir para pagar. Só tem que saber para quem e quando, né? É isso aí. Geralmente é para os mais pobres, Pedro. Sempre fica tranquilo que vai sobrar para nós. Só não sabemos o tamanho do bolo e também não sabemos quando. Exato. Eu estava também me informando, que eu realmente não conheço sobre o assunto, mas cada computador é um caixa, né? Você não precisa ter uma caixa eletrônica, um banco, o computador sim que já faz essa transação. Na prática, como que compra, como se vende, e eu soube hoje, eu estava vindo aqui para o escritório, que a Tesla, né, que é aquela empresa daquele milionário, já está vendendo seus carros com Bitcoin. Então, você que tem um Bitcoin aí guardadinho, dá para comprar um Tesla, não precisa nem... Não sei quantos Bitcoins que valem um Tesla, mas dá para comprar um já. Perfeito, é isso aí mesmo. O Bitcoin, o lema do Bitcoin é seja seu próprio banco, be your own bank. Então, a ideia, o que acontece? Tem muitas pessoas desbancarizadas no mundo, porque por mero desinteresse comercial dos bancos. Tem muito banco que vai falar, você vai abrir conta bancária para uma pessoa que mal tem o dinheiro para comer lá nos rincões da África. O banco não tem interesse nenhum desse cara ter uma conta. Então, o que acontece? O Bitcoin permite que cada pessoa abra... Você pode, nesse exato momento, você que está assistindo a gente também, abrir uma carteira de Bitcoin. Carteira, você vai abrir uma carteira. Tem vários softwares disponíveis na sua loja de aplicativos, tem carteiras para computador, carteiras para celular, e naquele momento você já pode receber e enviar Bitcoin. Então, por exemplo, eu gosto de citar esse exemplo, eu pago um cara na Holanda por serviços que ele presta para mim em Bitcoin e ele adora quando eu pago. Porque ele cai virtualmente na hora para ele, em menos de 10 minutos está lá na mão dele. Ele não precisa abrir uma empresa lá para fazer remessa internacional. Remessas internacionais, elas são taxadas geralmente proporcionalmente ao valor enviado. Então é 5, 10, 20%. No Bitcoin não tem isso, você vai pagar uma taxinha da rede. E essa rede, ela se chama blockchain. É uma rede de computadores no mundo inteiro que mantém o sistema funcionando de forma descentralizada. O que eu quero dizer com isso? Não tem um ponto único onde um governo pode falar assim, desligue o Bitcoin. É impossível, porque o mundo inteiro tem computadores ajudando nessa rede do Bitcoin, que somado o poder computacional dessa rede, dá maior do que, por exemplo, o poder computacional do Google.
Então, é uma rede independente funcionando 24 horas por dia, que nunca parou, nunca foi fraudada, e depois a gente pode falar de fraude, porque o pessoal costuma misturar as coisas, tem golpistas que colocam o nome do Bitcoin no jogo e o Bitcoin não tem nada a ver com isso. Então, o pessoal está falando aqui, a carteira ou aplicativo. É um aplicativo que é uma carteira. Na verdade, tecnicamente falando, um Bitcoin, ele não é uma carteira de criptomoedas, é como se fosse um chaveiro de criptomoedas. Mas isso é bem técnico, tá? O que acontece? A gente acha que o Bitcoin, eu tenho 2 Bitcoins aqui na minha carteira. Inclusive, aqui é na prática. Vamos lá, vou abrir minha carteira. Então, você sabe que eu ia pedir para você, William, que você me desse, eu sei que não é venda de aplicativo, mas o nome de um aplicativo, tanto para iOS como para Android, só um, para a gente ter uma ideia, nosso telespectador, aí, nosso ouvinte, falar, então é isso que eu preciso ter. Se puder nos passar. Perfeito. Depois. Esse aqui é o Mycelium. Não sei se vai dar para ver. O foco não vai pegar aqui. Não está dando muito, não. Não vai pegar. Péssimo. Não. Pois é. Uma carteira que chama Mycelium. É um exemplo de uma carteira. Nesse caso aqui, a minha carteira ela tem $337, que dá R$1.600, R$1.800 por aí. $300 dá um pouco mais. Dá né? 1.600. Se fosse bitcoins, eu ia falar que você é bilionário. Eu sou de cabeça. Na verdade, $337 vezes 5 ponto... Quanto dá o dólar hoje? Tá 5,5, vai, põe 5,5. Não deve estar diferente disso. R$1.853 eu tenho em Bitcoin. Então, olha só, nessa minha carteira tem a opção, ela chama Mycelium, M-Y-C-E-L-I-U-M. É um exemplo, tem várias carteiras de Bitcoin, tá? Ela tem a opção de eu enviar e receber. Aí você perguntou como é que faz para comprar. Você poderia comprar de mim. Você me manda um Pix aí e fala, William, eu quero comprar Bitcoin. Você tem aí? Eu te mando, olha, 0,006 Bitcoin vale $300. Então, você me passaria os R$1.800, eu já mando para você. Você manda um... Agora, com o Pix, ficou fácil de entender o processo de envio de Bitcoin. Pix mundial, né? É isso que eu ia falar. Isso. Você vai mostrar o QR Code, eu vou bater uma fotinha e vou mandar para você. Aí, você vai olhar, vai aparecer os Bitcoins na sua carteira. Aí, olha que legal. Quem que está fazendo esse meio de campo entre o meu celular e o seu? É a rede blockchain. E como que ela se alimenta? Os mineradores, que são as pessoas que estão ali... elas criando o Bitcoin, olha que interessante, o Bitcoin a cada 10 minutos são criados Bitcoins e os mineradores eles ganham Bitcoins por ajudar nesse poder de processamento da rede. Então, quando eu envio para você, o que acontece? Tem uma taxinha que eles cobram, que vai para os mineradores também, esse é um incentivo monetário para manter a rede funcionando. E essa transação que eu enviei para você, ela é colocada nessa cadeia de blocos que se chama blockchain. Por que é uma cadeia de blocos? Olha que interessante. Cada bloco, desde o primeiro Bitcoin até hoje, todas as transações de Bitcoin, inclusive essa que eu vou fazer para o Pedro, que eu vou vender para ele na hora que a gente acabar aqui, todas as transações estão na rede blockchain. Todas. Então é totalmente público. Você pode auditar se você quiser. Mas quem que controla isso daí? Isso que eu queria saber. Tem uma situação que você falou que é feita, tem controle, então quer dizer, essa central é acessível para qualquer país do mundo. Não tem central. Aí que tá. Ela é esse produto, vamos dizer, sei lá. A rede. Isso aí está cada vez mais. Lembra aqueles do Speed Race, né? Tem uma alma, né? É mais ou menos isso. Né? A gente não sabe o que é, mas eu acho que é isso. Esse ser iluminado do Bitcoin, esse magnífico, sei lá como chamar isso, qualquer pessoa, qualquer governo pode acessar e saber o que tem lá. Pode, certo? Não só o governo, você mesmo. Você consegue rastrear o que tem na blockchain, na rede do Bitcoin. A rede do Bitcoin, imagina um livro, sabe livro, é muito usado como o termo ledger, né, que é livro contábil. É um livro contábil mundial, onde você tem acesso, olha, a carteira A enviou 1 Bitcoin para a carteira B. A carteira C enviou meio Bitcoin para a carteira D. Isso desde o começo até hoje, isso é público, qualquer um vê. O que eu não consigo ver é a carteira A, é do Pedro ou do William, isso eu não consigo ver.
Mas, por exemplo, eu ponho um aplicativo que eu até estou descendo aqui, depois eu vou pedir para o pessoal da produção colocar o aplicativo, ou o nome não estou vendendo aplicativo, gente, é só um exemplo, tá? O nome do aplicativo para vocês terem aí. Eu quero comprar, mas eu não conheço você. Claro que eu conheço, mas eu não conheço. Como que eu falo? Eu quero comprar e aparece qualquer pessoa do mundo querendo vender? Então, existem sites que fazem exatamente o que você falou, mas tem um jeito mais fácil de fazer, que é através das bolsas de criptomoedas, também chamadas de exchanges. São as exchanges de Bitcoin. Imagina a bolsa de valores. É exatamente a mesma coisa, só que para criptomoedas. Tem o livro de compra e o livro de venda, book order, né? Tem os books de compra e venda. Então, o que a exchange faz? Ela faz a intermediação entre as pessoas que querem vender, igual casa de câmbio. É como se fosse uma casa de câmbio. Só que não é dólar, não é libra, é esse tá. Exato. Só que mas ela faz a cotação real e ela ganha também pela operação, que nem uma casa de câmbio, não? Ganha. Só que a casa de câmbio, a analogia é um pouco imperfeita, porque ela pega o caixa dela e te dá pelo R$1, por qualquer outra coisa. A exchange de criptomoedas é uma corretora, ela não está vendendo nada dela. Ela só está casando as partes, comprador e vendedor. Ela é um lobista, virtual, né? Isso. Nome feio, mas é um lobista, né? O pessoal conhece. É um intermediário, é um corretor, por assim dizer. É um corretor, isso mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que acontece? Você faz um depósito em R$1 para a exchange. Tá. Aí lá na exchange, quando caiu o R$1 lá, que agora todas estão com Pix, todas não, muitas têm Pix, você fala, olha, eu quero que esses R$100 aqui sejam convertidos em Bitcoin. Aí você compra. Aí já deu para você 0,000 alguma coisa Bitcoin. Aí você vai fazer assim... nada, o cara vai falar, bicho, compra uma pizza com isso aí. Se eu comprar uma pizza do cara lá de 2007... É questão de mudar o pensamento, porque vale R$100. Só que em Bitcoin, como um custa 300, né? Você vai comprar só R$100, é fracionado. Aí mora o pulo do gato. Muitas exchanges já foram hackeadas. Para não dizer... problema... Entendi. Aí o que acontece? O que a gente sempre recomenda? Você comprou... tem um mantra do Bitcoin que se chama assim, not your keys, not your Bitcoins. Keys que eu quero dizer, já que a gente fala de chave privada, quero dizer o seguinte, se o Bitcoin não estiver na sua posse, não estiver na sua mão, não é seu. Não adianta você comprou e deixou na corretora. Diferente de bolsa de valores, que tem um órgão lá que verifica, tem a B3... regulariza tudo, sim. Exato, que ela custodia os ativos para você. No Bitcoin, a corretora também faz isso, as exchanges. Mas o ideal mesmo é você sacar de volta para sua carteira. Só que isso requer uma responsabilidade a mais. Olha o perigo que é. Do mesmo ponto que o Bitcoin, ele te coloca o chapéu da liberdade, e fala, você pode ser seu próprio banco, ele também coloca o chapéu da responsabilidade. Porque se você perder vamos supor que seu celular queimou. Existe um backup que chama seed, que são 12 ou 24 palavras, depende da carteira, 12 palavras que se você perder, você recupera depois. Agora, se você perdeu o celular e perdeu as palavras, não tem nem o Papa te devolve o Bitcoin, nem o Papa. Não tem um saque do Bitcoin. As transações de Bitcoin são irreversíveis. Então, se eu te passar meus Bitcoins, ou se você tiver acesso às minhas palavras-chave, os Bitcoins são seus, não são meus. Não tem nem para quem ligar. Lógico que é crime, né? Se eu tiver acesso ou me empoderar de algo seu, continua sendo crime. Só que também é provar isso na prática, né? Exato, e não tem um banco central, um saque, o meu gerentão do banco, falar, estorna para mim os Bitcoins. Não existe isso. Falou o quê? Né? Deixa eu uma coisa que você falou que me chamou a atenção. Você falou que Bitcoin é um número limitado. São 21 milhões, você falou isso? Isso, vão ser. Atualmente está na casa dos 18 milhões já em circulação. Sendo que 4 desses estima-se que estão perdidos. Olha que loucura. Desses 18 milhões, estima-se que 4 milhões de bitcoins são irrecuperáveis. Ou seja, é esse cara que perdeu a senha que a gente falou aqui. 4 milhões?
Puxa vida. Você sabe que tem um episódio, isso é só brincadeira, do Big Bang Theory? Não sei se você assistiu. Que os caras estão loucos para procurar um computador velho lá, que está com um monte de Bitcoin, que agora que está valorizado, e estava num pendrive lá, estava com o rapaz da banca de... Quantas pessoas passaram por isso, né? Porque é o mesmo cara da pizza. O próprio cara que recebeu, ele não, cara, fazia a menor ideia que esse troço ia valer qualquer coisa. Imagina 300 mil reais, né? Então, o que acontece? O cara... que as pessoas fazem errado também, porque esse backup das palavras-chave, você não devia manter no computador. Porque se alguém... Você põe um cofre em casa. Exatamente. Exato. Tem que ser no... existem algumas placas metálicas que o pessoal vende para que as pessoas gravem no metal, para em caso que se pegue fogo na sua casa, aquilo ainda sobrevive. Para você ter uma ideia do nível da loucura. Lógico que isso se aplica muito mais para quem tem muitos milhões de reais, milhares de reais em Bitcoin, né? Mas o máximo assim... que a gente consegue hoje é comprar a placa para fazer. A placa e saber onde gravar. Já é um começo, né, William? Pois é. Aí você tem que esconder essas palavras, porque se eu achar, eu restauro aqui nessa minha carteira e os bitcoins vêm para cá, cara. Então, aí que olha que interessante que está acontecendo agora. A Bolsa de Valores do Brasil foi uma das primeiras do mundo a aprovar os ETFs de Bitcoin. Então, agora no Brasil, você vai... Não estreou ainda, mas já está aprovado. Você vai poder comprar bitcoins de forma indireta. Por que que isso é bom e ruim ao mesmo tempo? Eu acho horrível. Porque eu entendo da tecnologia, eu prefiro fazer a custódia eu mesmo, dos meus satoshis aqui. Agora, o cara que... Imagina você explicar para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, que ele tem uma carteira de Bitcoin, que tem que manter a senha guardada num local seguro, já se perdeu no meio do caminho. Ou você faz isso para ele, ou ele não vai fazer direito e vai fazer besteira. Então, principalmente os investidores institucionais, né? Um grande fundo, alguma coisa, o cara quer estar exposto ao Bitcoin porque ele valorizou muito e ele quer oferecer essa rentabilidade, esse portfólio para os seus clientes. Esse cara não quer nem ter a chance de ter que guardar chave nenhuma. Não, é verdade. Ele quer aplicar, vai aplicar num fundo e esse fundo investe em Bitcoin para ele. Então, vantagens e desvantagens, né? É o mesmo, só uma analogia imperfeita, mas é quase a mesma coisa de investir em ações diretamente e investir através de fundos, né? Para quem sabe o que está fazendo, é melhor investir sozinho. Agora, se a pessoa não tem nem condição direito de abrir conta numa corretora e acompanhar os movimentos do mercado financeiro, talvez seja melhor fazer através de fundo, né? Isso é verdade. E o volume também, se você tem um volume muito grande, realmente é melhor você fazer através de uma corretora. Uma coisa mais pequena, uma coisa menor, dá para você fazer, talvez, individual, né? Acho que também o volume, é claro, tudo que é volumoso, desde empresa, tudo que pega um tamanho muito grande, não dá para você administrar sozinho. Nós temos aí quase 3 mil moedas, criptomoedas. A Bitcoin é a mais conhecida, dependendo para que serve, para que não. Quais são umas 2 ou 3 aí a mais que você fala, existem essas criptomoedas que também são conhecidas ou que estão sendo desenvolvidas? Tem muitas moedas, sabe? Inclusive quase todas derivam do Bitcoin. O que acontece? O Bitcoin, como ele é a primeira, ele acabou sendo uma moeda um pouco lenta para implementar novidades. E eu acho que isso tem todo o mérito por trás disso também, porque o Satoshi Nakamoto, quando ele criou o Bitcoin, ele pensou em moeda. Mas a gente está vendo, na verdade, o Bitcoin muito mais como um ativo digital, como se fosse um ouro digital do que uma moeda. Até porque você não vai... Por 2 coisas, né? O padeiro da padaria, William, não vai te... Só um minutinho, William. Desliga essa... Veja, aquilo lá, ó. Só um minutinho, William. Fica à vontade. Aperta lá. Daqui, tira isso. Desculpa. Volta, William. A gente resolve aí. O telefone tocou aqui. Tranquilo, sem problemas. Quantas vezes vocês precisarem. Volta no começo que você estava falando sobre as outras moedas lá, que ele pensava como... Então, o Satoshi, quando ele criou o Bitcoin, ele pensou numa moeda, mas ele acabou criando um ouro digital. E tal qual um ouro digital, você não compra cafezinho na padaria com ouro. E eu imagino que talvez nem chegue nesse ponto de você... Até porque se ele continuar valorizando, você não vai querer gastar. Você vai falar, não, eu vou gastar meus reais da minha carteira, para que eu vou gastar Bitcoin? Comprei com outro objetivo, né?
quando eu comprei com o objetivo de fazer parte desse movimento de crescimento do Bitcoin. Então, o que acontece? Aí o pessoal falou, poxa, mas o Bitcoin pode demorar até 10 minutos para confirmar a transação. Podia ter uma moeda que eu pague o Pedro e caia na hora, que confirme na hora. Aí criou-se uma outra moeda, por exemplo, o Bitcoin Cash, que é um subproduto do Bitcoin. Na verdade, tem questões ideológicas, como o pai do Bitcoin não está vivo, ou está vivo, está sumido, ninguém sabe, não dá para dizer que rumo o Bitcoin deveria, de fato, fazer. Então, o que acontece? Vai havendo ramificações, que chamam-se forks do Bitcoin. E aí criaram-se várias moedas. Por exemplo, o Ethereum, que a moeda chama Ether, né, ou Ethereum em inglês, que é um tipo de moeda onde é uma moeda programável, você pode fazer contratos inteligentes. Por exemplo, você falou da Tesla, né? Pode ser feito um contrato inteligente, né? Um smart contract, onde o carro autônomo da Tesla chega no posto de gasolina, ele se abastece sozinho, e uma vez que aconteça esse evento, cada uma das pessoas envolvidas receba automaticamente, sem risco de fraude, propina, um cara ficar com um dinheirinho a mais do que o outro, divida-se automaticamente. Isso aqui vai X% para o dono do posto, X% para o locatário, X% para o governo, já divide sozinho. Então, essas inovações, elas permitiram o advento de outras criptomoedas, cada uma visando atender uma necessidade que o Bitcoin acabou servindo mais como um laço, como o dólar das criptomoedas. Exato. Ele é uma rede extremamente segura, confiável, e essas inovações estão sendo implementadas de maneira devagar também no Bitcoin, que ele vem absorvendo poucas coisas das outras criptos, mas as outras criptomoedas acabaram achando lacunas, assim, oportunidade de inovar em mercados onde não era possível com Bitcoin. Tá certo. William, você tem um canal no YouTube, é isso? Isso, chama Dinheiro com Você. Dinheiro com Você, perfeito. Isso. E o pessoal que quer entrar em contato com você através do YouTube, você tem alguma outra plataforma, Face, alguma coisa que você possa nos indicar aí? Porque depois a gente vai fazer aquela transaçãozinha lá pequena. Pode vender com ágil ou não? É verdade. Mandar 2 pizzas, você me manda os Bitcoin. Gente, voltar para 2008 dá certo. Oxe, nossa. Ô Pedro, o pessoal consegue acessar bem facinho youtube.com.br Dinheiro com Você, mas para falar comigo, pode chamar no Instagram, lá no direct do Instagram, Dinheiro com Você. Inclusive no YouTube tem um tutorial para começar a investir em Bitcoin do zero até comprar efetivamente as moedas. Mas eu queria deixar 2 alertas aqui importantes, cara. Primeiro, eu sou entusiasta das criptomoedas, tem bastante pessoas no mundo, agora a gente está vendo até os bancos mexerem com isso, que é coisa inimaginável 3 anos atrás, mas ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo, tomem cuidado, não coloquem dinheiro da família em risco, não coloque mais do que você pode perder. Aí o pessoal fala para mim, mas você acha que vai para zero? Eu falei, eu não acho que vai para zero. Mas se fosse, eu ficaria muito chateado, mas eu não vou morrer, porque eu tenho pouco dinheiro em Bitcoin. Mas isso vale para qualquer coisa. Qualquer investimento que você for fazer na sua vida, nunca coloque numa cesta só. Divida bem, porque se você estiver ganhando num e perdendo no outro, tá tudo bem. E se você perder... Quanto mais arriscado, mais importante é isso. E o Bitcoin é extremamente volátil. Serve para qualquer investimento. Mesmo que você seja aquele investidor que arrisca, o mais conservador, não faça isso que o tombo é maior. William, obrigado. Só pode dar tempo de mais um? É verdade, pode falar. O pessoal costuma... Existem muitos golpistas que usam a imagem do Bitcoin. E aí o cara fala assim, invista aqui, você vai ganhar X% ao mês. Isso é absolutamente condenável e impossível de acontecer, porque a gente está falando aqui, a gente usou exemplo hoje, já estava falando, você acompanhou, tinha caído 7%, agora nós estamos vendo voltando para 300%. Como é que alguém da outra parte vai pegar o seu dinheiro e garantir 1% ao mês, 1% ao dia? É impossível. Então, o que acontece? O Bitcoin ele não tem nada de ilegal, tem até um código no imposto de renda para você declarar, ele é extremamente legalizado.
Acontece que tem golpista. Então, muito cuidado quando alguém fala para você assim, eu invista seu dinheiro em Bitcoin. Na verdade, em muitos casos você está investindo na empresa, no golpe do cara. Então, tem algumas coisas assim para você ficar de olho. Prometeu rentabilidade, fuja. Pediu para você chamar mais gente, fuja. Pirâmide, né? Existe também um exemplo que eu levo isso na... Exatamente. Se a gasolina está R$5 aqui no estado de São Paulo, se alguém te oferecer por 3, ou é fraude ou é roubo. Então, não queira dar uma desperto que você vai pagar. Ou seu carro, ou você vai pagar no jeito. Então, serve para dinheiro também. Você lembra do bilhete premiado? Exatamente. William, obrigado. Foi uma simpatia. Gostei de falar com você. Se a gente pudesse, eu falaria mais umas 3, 4 horas e ia saber menos do que eu já sei hoje, porque esse negócio é bem complexo, né? Mas eu gostei. Depois você vai me vender as suas criptomoedas e eu, daqui a alguns anos, eu vou comprar um Tesla, aquele de pequenininho, miniatura. Fechado, Pedro. Mas a gente marca mais encontros desse aí, a gente fala mais. Vamos continuar, acho que é bem interessante. Gente, obrigado. Curta a gente tanto no Face como no Instagram. Bate-papo com o Pedro Brotalo. Nós temos também o WhatsApp aí, que é o 9652388184. Tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima semana. William, obrigado, viu? Até a próxima. Eu que agradeço. Tchau, tchau.